colocar aqui para a nossa gravação, tá? Uhum. Então, a prof vai começar a banca de vocês. Então, lembrando que vocês têm de 15 a 20 minutos para apresentação. A prof vai controlando aqui, qualquer coisa eu aviso vocês e depois eu passo para as considerações do professor Alê. Como eu aviso para vocês, já tinha avisado, a prof não fala, porque eu já falei bastante com vocês, então, importante as considerações do nosso professor relator, tá bom? Podem começar. Tá bom. Então, boa noite. Nosso trabalho então, é o design aplicado na reabilitação de pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral. Nós queremos iniciar nossa apresentação fazendo uma pequena retomada da fase 2. Então, nós temos dois tipos de usuário, que são os usuários diretos, que são os pacientes, e os indiretos, que são os fisioterapeutas. Os usuários diretos do nosso produto, eles desejam realizar suas atividades sem depender de ninguém, ter autonomia, desejam ter confiança sobre as suas ações, querem ter ânimo para realizar a fisioterapia. Já os usuários indiretos, os fisioterapeutas, eles querem satisfazer as suas necessidades físicas, as necessidades físicas e cognitivas do paciente, e ele quer ter um equipamento de qualidade para tratar os seus pacientes. O paciente, ele passa por muitas mudanças e ele deve se adaptar à sua nova vida. Como conceito, nós identificamos o casulo como um importante elemento que protege, que cuida, e é o grande responsável da mudança da lagarta para a borboleta. Porém, a lagarta ela deve querer e ter motivação para construir o seu casulo, assim como o paciente para fazer a fisioterapia. Então, a partir das pesquisas e análises, limitamos alguns requisitos obrigatórios e desejáveis para o nosso projeto, que é fazer a reabilitação do membro superior através do exercício de abdução, fazer a reabilitação da mão, promovendo exercícios de manejo fino, motivar o paciente a realizar os exercícios, deve ser lúdico, deve ter uma vida útil maior, contemplando diversas fases da reabilitação, ele deve ter grau de complexidade, com desafios e objetivos a serem vencidos, deve ter design agregado ao produto, deve ser ergonômico quanto ao conforto físico durante a realização dos exercícios, atender às necessidades funcionais dos usuários indiretos e às necessidades cognitivas do usuário direto, e deve conter um kit de premiação para ser dado ao paciente a cada etapa vencida, motivando o paciente, e trabalhar com cores vivas que tirem o aspecto de produto hospitalar. Esses dois últimos pontos são aspectos que nós desejamos contemplar, mas são apenas desejáveis. Então, um requisito do nosso projeto era ter o uso de cores que motivassem deixasse o produto mais lúdico. Com o auxílio da fisioterapeuta Priscila, nós pesquisamos se havia alguma normativa que proibisse o uso de cores não tradicionais para o produto fisioterápico. E nós não encontramos nenhuma normativa que proibisse esse uso de cores. Então, optamos por agregar no produto a cromoterapia, que é uma terapia alternativa, mais holística, baseada nas cores, para alterar ou manter as vibrações do corpo, na frequência que provém em saúde, em bem-estar, em equilíbrio. Então, cada cor possui uma frequência e um significado. E no produto, nós vamos trazer a cor verde, laranja, amarelo e vermelho, que remetem ao casulo e estarão aplicadas nos acessórios. Após a segunda fase do projeto, nós entendemos que era necessário fazer uma pesquisa e uma análise de materiais. Então, nessa pesquisa, contemplamos materiais que fossem de fácil higienização, alta durabilidade e alta resistência, e que já estavam nos nossos similares diretos, como o silicone, o polivinil cloreto, o látex e o aço. E trouxemos como inovação a impressão 3D e a espuma de memória, as espumas de memória, enfim, como um material inovador, que atende os 3 pontos citados acima. Então, nós queríamos pesquisar materiais que fossem inovadores, mas que atendessem esses pontos que eram importantes para a gente. Então, nós optamos por trabalhar com a impressão 3D e com o silicone, por serem materiais que atendiam isso que a gente queria. Antes de realizar a geração de alternativas, nós entrevistamos as fisioterapeutas para saber quais eram as vantagens de unir os produtos de reabilitação de mão e ombro. E elas disseram que os produtos como esse não são de fácil acesso no mercado, tem um custo-benefício maior, há uma otimização de tempo e uma otimização de espaço. E também fizemos um plano terapêutico, que foi montado com o auxílio das 2 fisioterapeutas parceiras, para complementar nossa análise da tarefa, que não conseguimos finalizar devido à pandemia.
E também foi feito porque é importante para a geração de alternativas entender o passo a passo da reabilitação de um paciente com lesões leves e moderadas do AVC. Lembrando que esse plano terapêutico, ele não se aplica a todos os pacientes com AVC. Então, após as análises complementares feitas nessa terceira fase, a pesquisa de materiais, a pesquisa do uso de cores, as vantagens de unir os produtos e o plano terapêutico, nós iniciamos a geração de alternativas, partindo dos exercícios que a gente gostaria de propor ao paciente, né, ao usuário direto. Após a geração da alternativa, tivemos uma reunião com a fisioterapeuta, e que era a Priscila, que é a parceira do projeto, que nos ajudou a escolher as alternativas mais viáveis e inovadoras, levando em conta o exercício que estava sendo proposto, a viabilidade desse produto ser manuseado e que atendiam os requisitos do projeto. A fisioterapeuta sugeriu que a alternativa número 9, que é a sanfona, fizesse um movimento de amplitude de movimento. Atendendo ao pedido da profissional, nós geramos a alternativa número 10. Então, assim, nós desenvolvemos uma linha de produtos fisioterápicos, composta pelo anel e pelo arco, e pela sanfona, que virou a número 10. Optamos por fazer o mockup do anel e do arco. Não concluímos o mockup da sanfona por apresentar problemas estruturais que devem ser resolvidos na próxima fase do projeto. Vamos agora demonstrar para vocês como são manuseados o anel e o arco. Então tá, eu vou começar falando sobre o anel, né? Primeiramente eu vou apresentar o anel, como foi chamado desde o início do nosso projeto. A ideia do anel é trabalhar o manejo fino do paciente, a coordenação motora e precisão dos movimentos. O produto em si será feito em impressão 3D. O produto, né? Ele seria tudo em 3D, com filamentos de plástico, ABS ou PLA. Os silicones, eles seriam localizados nos elásticos. O funcionamento do produto, ele se dá quando o paciente ele vai colocar os seus dedos em cada elástico e assim realizar um movimento de flexão. Ele pode realizar um movimento de flexão de cada dedo. E o diâmetro interno, ele é de aproximadamente 180 milímetros, e daí de acordo com as medidas antropométricas, né? Então, ele é o suficiente para o encaixe das mãos do paciente, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Então, e o segundo mockup feito foi o arco. O arco ele é composto por uma base feita de impressão 3D, e o arco ele é feito em silicone. Ele tem bolachas que são representadas pela cor vermelha e laranja ali no rendering, que são feitas em silicone com diferentes tamanhos e diferentes pesos. Essas bolachas elas devem ser colocadas no arco pelo paciente. Assim, o paciente vai trabalhar com a indução do movimento, de pegar a bolacha de um local e levar até outro, né? Voltando a raciocinar, a pensar nesse movimento. Isso é a indução do movimento. E ele vai também trabalhar o manejo fino, que é trabalhar com menos força e mais precisão. Então, ele tem que pegar essa bolacha e colocar direitinho ali no arco, claro, respeitando a sua limitação, até qual é o ponto que ele consegue, né? Qual é o peso que ele consegue aguentar dessa bolacha, enfim. Após colocada no arco, elas devem ser movimentadas. O paciente irá avançar com a bolacha até onde ele conseguir, dessa forma, trabalhando com movimento de grande amplitude, né? A abdução. Após o paciente conseguir avançar com a sua reabilitação, começa a aumentar a dificuldade do arco, pois aqui na base há tubos que vão aumentando a sua altura. Assim, o paciente é motivado, né, a continuar, a completar esse arco. Então, vai aumentando a altura dele, então, conforme ele vai conseguindo, vai ficando mais alto. Esse produto ele é móvel, então ele pode ser colocado em diversos locais, em mesas mais altas, mais baixas, o que é ideal porque tem pacientes que sofrem AVC que ficam cadeirantes. Então, é o ideal para eles ficar em diversos locais. O uso de cores desse produto será nas bolachas e, se possível, no arco. Então, esse é o arco, o nosso segundo mockup. E, como já explicado, a gente não conseguiu terminar o mockup da sanfona por problemas estruturais. O Eric está demonstrando ali um pouquinho como é colocado esse aumento, né, do arco. Então, ele fica todo guardadinho ali embaixo para não perder nada e vai aumentando conforme o paciente vai avançando na reabilitação.
Nós fizemos a validação dos mockups com a fisioterapeuta. Quanto ao arco, ela não tem nenhuma alteração para sugerir, pois atendemos todas as sugestões feitas por ela. E quanto ao anel, ela sugere que os elásticos sejam ajustáveis, pois conforme o paciente vai adquirindo o movimento dos dedos, vai aumentando o grau de dificuldade. Então, o elástico pode ficar mais flexível ou não, proporcionando ganho de força muscular das mãos, coordenação motora, o que ajuda também nos movimentos de manejos finos. Já a sanfona, como novamente falado, não fizemos mockup, né? Não conseguimos concluir o mockup. Esse produto pretende devolver ao paciente os movimentos apenas de grande amplitude, né? A abdução. E segundo a fisioterapeuta, seria ideal colocar essa sanfona na parede, no teto, ou segurá-la com as duas mãos e realmente tocá-la como uma sanfona. A fisioterapeuta, após a validação, completou que os 3 produtos criados são de extrema importância para a terapia, pois não existe nada desse tipo no mercado, e no decorrer do desenvolvimento dos produtos, acabamos percebendo que eles podem atender além de pacientes que sofreram AVC. Pode ser usado para crianças com atraso motor, pacientes com paralisia cerebral, mulheres vítimas do câncer de mama, pacientes com lesões ortopédicas e neurológicas. Então, essa linha de produtos que nós criamos irá atender muitas lesões tratadas na fisioterapia. Então, aqui está um pouquinho das fotos do nosso mockup, o anel e o arco, como é colocado, né, no arco, as bolachas. Aqui está um pouquinho da parte técnica, de dimensão e material que será feito, o arco e o anel e o arco. O arco nós precisaríamos fazer uma validação ergonômica com o paciente para conseguir ficar certinho as dimensões. Então, eu e o Eric acabamos usando as nossas medidas para construir ele. Aqui como é feita a colocação dos canos para aumentar a altura do arco. E aqui é um checklist do que está sendo atendido e o que não está sendo atendido no nosso projeto nesta fase. Então, nós conseguimos fazer a reabilitação dos membros superiores, do membro superior, pelo exercício de abdução. A gente conseguiu fazer o exercício de manejo fino, né, devolver o manejo fino do paciente através do arco e do anel. Nós ainda não conseguimos motivar o paciente, porque a motivação será através das cores. Então, ainda não tivemos aplicação de cores e nem a parte de celúdico, que também estará responsável, né, estará junto com a parte de cor. Conseguimos ter uma vida útil maior nesses produtos, contemplando mais fases da reabilitação. Ele vai ter graus de complexidade, os dois. Tem design agregado, é ergonômico, e ele atende às necessidades funcionais do usuário indireto, e as cognitivas do usuário direto ainda não temos plena certeza, porque a gente não conseguiu validar com o paciente, devido à pandemia. E a última observação que nós temos é que, para a fase 4, nós desejamos adicionar ao relatório alguns detalhes que estavam presentes nessa apresentação oral. Vamos fazer o mockup da sanfona, para entender o seu dimensional e a sua viabilidade. Talvez haja alguma alteração de materiais, agregando ao produto, talvez a espuma de memória. E caso seja possível, fazer a validação do mockup com o paciente, né? Dos mockups com o paciente. Queremos refinar as alternativas, agregando nelas formas orgânicas que remetam ao casulo. Queremos aplicar as cores, trabalhando a cromoterapia para motivar o paciente e deixar o produto mais lúdico, atendendo dessa forma os requisitos que faltam ser atendidos. Prototipar pelo menos um desses produtos, dessa linha de produtos, pois não será possível desenvolver os 3 devido ao tempo do projeto. Muito obrigada! Desculpa, meu microfone estava fechado. Quer que pague a apresentação ou deixe para vocês? Não, isso? É isso. 13 minutos e 37 segundos. Meu Deus! Uau, pit stop. Pit stop. Maravilha, crianças. Bom, então eu vou passar. Coloca no slide que tem os produtos. Deixa na apresentação, tá? Aí, ó. Esse aqui? Pode ser o que tem o referencial humano. Deixa aí o professor esse Alexandre. Aqui, esse tem os dois. Esse aqui tem os dois. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o professor Alexandre,
Ok? Professor, contigo. Bom, gente, primeiramente, parabéns pelo projeto, parabéns pelo desenvolvimento, pelas alternativas. Eu gosto muito da aproximação que a professora Érica faz nas bancas, que é relaxem, tá tudo bem, tá? Não vai ter nenhum problema, que eu vou falar aqui. Então, só para vocês já darem essa respirada mais tranquila, tá? Não vai ter momentos de muita tensão aqui não, tá? Então, já relaxe. A primeira coisa que eu acho que assim eu tenho que falar de novo é que eu e a professora Érica, a gente tem esse pensamento: gente que trabalha, gente que vai atrás, sai o trabalho, sai o projeto, sabe? Ir atrás, pesquisar, ir falar com o profissional, falar com quem está sofrendo o problema. Esse tipo de coisa ajuda muito, né? E a gente vê o resultado saindo. Assim, é quase que, como vocês estão fazendo, sai quase que natural, né? Nossa, saiu tudo isso aqui, como, né? Você olha o final, mas você vê que tem um trabalho, cada processo conta muito, tá, gente? Na nossa visualização aqui como professor e como orientador e como relator, a gente tem uma missão, digamos assim, que é ver a questão do caminho de vocês, do processo metodológico, tá? De se vocês sabem fazer cada etapa, e a gente não olha assim, olha obviamente, mas a gente não tem essa grande valorização, assim como alguns alunos têm, algumas alunas têm, do produto final. A gente quer saber se vocês chegam num projeto e sabem cumprir essas etapas. E assim, eu não tenho o que dizer, vocês sabem cumprir essas etapas, vocês são muito competentes, vocês não só cumprem, como vocês relatam muito bem, como vocês descrevem muito bem, como vocês analisam muito bem, como vocês comunicam muito bem isso. Tá? Vocês conseguem fazer o buffet completo assim, do trabalho. Então, isso é um grande elogio, tá? Se for pensar em relação aos processos que a gente tenta ensinar, e é um grande orgulho da gente ver vocês lá, eu pelo menos no segundo ano, no terceiro ano, aprendendo coisinhas, e depois ver vocês tendo essa maturidade de poder fazer isso, claro, obviamente com orientação, né, competente, mas tendo essa maturidade de poder relatar um projeto desse, que é um projeto que não é fácil, gente, um projeto que é muito complexo. É um projeto que, enfim, projetos de saúde já são complexos por si só, né? Imagina nessa situação ainda, né? E eu digo imagina essa situação, a questão não só da pandemia nossa, mas aqui a questão também do paciente que vocês estão tratando, que é um problema muito complexo, tá? Estão vindo soluções de vários lados aí, né? Muita gente está resolvendo trabalhar com isso também, porque é uma doença aí bem poderosa, né, no sentido degenerativo da coisa. Então, assim, sobre o relatório e sobre o projeto em si, ok, tá muito coerente, muito condizente com o que a gente pede, tá bem descrito, com os conceitos e análises bem delineadas. Tem uma questão aqui que a gente sempre fala, né, prof, que é quando o projeto é bom, a gente puxa bem, a gente puxa mais, porque a gente quer ver a coisa sair perfeita, excelente, tá? Então, tem algumas questões, assim, bem pontuais que eu vou trazer aqui, algumas um pouquinho maiores, mas, assim, uma relação de discussão mesmo e até de vocês tirarem algumas dúvidas minhas. A primeira coisa que eu acho que, assim, é aquela puxadinha de pé, né, para o bem, digamos assim, ou puxadinha de orelha, melhor dizendo, né? Puxar de pé já é outro plano, né? Então, não quero estar aqui nesse plano. A questão é, quando vocês estão trabalhando, por exemplo, a geração de alternativas, eu vi ali os desenhos de vocês e vocês fazem um efeito, né, no desenho ali, um fade, assim, um falhado, assim, né, tome muito cuidado com isso, tá? Porque na geração de alternativas, a gente está tentando descrever muito bem como é esse objeto, como é esse produto. Então, quando vocês fazem esses falhadinhos, até se vocês puderem voltar para mim nessa geração que tem ali, acho que até o objeto 1 lá que vocês colocam lá. Opa, aqui. O 1 ele está um pouco mais
problemático, digamos assim, de alternativa. Eu precisei dar uma olhada muito boa, assim, para saber do que se tratava, porque está muito falhado a linha do movimento, sabe? Tem assim, está muito falhada o desenho, assim. Eu sei que é uma questão estética, né? Tem uma questão aí do desenho no Illustrator, enfim, no software, mas quando a gente está trabalhando em geração de alternativas, só para eu exemplificar para vocês como isso é problemático. Talvez vocês, como vocês estão tratando com profissionais, às vezes o profissional não escolhe a alternativa porque ele não entendeu essa alternativa, porque às vezes não está tão claro no desenho, entende? Então, deixar muito bem claro esses desenhos, né, o estilo mesmo, de que forma funciona, se mexe para cá, mexe para lá, é muito importante quando você está trabalhando com cocriação, quando você está trabalhando com validação de outro profissional, que às vezes, para você ter noção, gente, vocês tiveram aula de desenho técnico comigo, vocês sabem que tem gente que não sabe ler desenho técnico, não sabe ler um desenho tridimensional. Então, deixar mais claro possível isso é sempre bom, tá? Então, eu coloco algumas considerações para vocês no relatório, depois eu envio lá o PDF, que é, ó, deixa em uma cor diferente a movimentação, a flechinha, aumenta esse risco, sabe? Faz o produto parecer mais claro e mais comunicativo possível, essa alternativa desse produto, tá? Então, sobre a geração de alternativas lá, eu sugiro, né, que vocês coloquem também uma montagem, porque aqui tem as 10, enfim, as 9, mas se vocês tiverem alternativas antes disso, né, se vocês geraram bastante coisa, não precisa colocar tudo, mas coloquem pelo menos uma montagem, um quadro, enfim, com uma página, assim, olha, a gente fez um monte, a gente partiu daqui, sabe? A gênese dessas alternativas aqui que vocês têm já mais desenvolvidas veio disso aqui, desses rabiscos, desses desenvolvimentos mesmo, para mostrar o caminho do desenho de vocês também, tá? Que eu acho que é importante isso como relato de processo, tá? A gente olha um relatório e fala, nossa, eles já saem disso aí, tudo bonitinho, com o desenho do Illustrator. Não, tem desenho de papel, tem desenho da caneta. Então, isso é importante também para vocês relatarem, mesmo que sejam de forma ilustrativa, mas não precisam colocar todos, mas mostrem que saiu de outro lugar, tá? Porque a gente tem essa impressão, né? E imagine que vocês vão ser com certeza um TCC de referência, vai vir aqui uma relação de outros alunos quererem assistir, quererem ver o projeto de vocês, o TCC, saber de onde começou esses desenhos, tá? A outra coisa, então no relatório é importante mostrar todo esse caminho. Uma coisa que eu acho que eu coloquei aqui que na geração de alternativas eu não vi muita relação formal e estética em relação ao conceito de vocês, né? E eu coloquei ali, eu espero que isso seja desenvolvido ao longo da próxima fase e pela questão da cromoterapia também, né? Então, vocês estão trazendo casulo, 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 e daí vocês vêm com essas alternativas que, de certa forma, não conversam tanto com o casulo em si. Mas, então, tragam isso para o desenvolvimento de cromoterapia, né? Textura, né? Tem questões ainda para vocês definirem aí que eu acho que pode trazer essa riqueza, né? Porque se você não trouxer agora na próxima fase, né, nesse desenvolvimento, não tem uma ligação do conceito com o que vocês desenvolveram, tá? E isso é importante para a gente aqui dentro da área do design, né? Então isso é uma coisa. Dos desenhos eu já falei essa questão do falhado ali, que eu acho que é a questão de comunicação mesmo, e eu assinalei até quais são os mais problemáticos ali, depois eu passo para vocês o relatório. Eu coloquei também ali que para mim, assim, no relatório não pareceu muito clara a forma como vocês escolheram a alternativa, ou as alternativas em si. Tá? Existe um caminho, mas existe, assim, a escolha no sentido de foi a fisioterapeuta que indicou e vocês checaram os requisitos, ou quais requisitos cada alternativa preencheu, né? Quais foram as justificativas para aprovação e reprovação dos produtos, né? Então, professor, a gente viu que esse aqui não estava muito bom por causa disso. Então, isso é um critério de reprovação. Também é válido o critério de reprovação. Não só os critérios de aprovação, tá? Então, acho que falta delinear um pouquinho melhor, assim, descrever um pouquinho melhor isso, né? Com certeza, assim,
eu olhando também as alternativas, para mim ficou muito claro qual é o caminho, e é um caminho bem coerente, né, da escolha das alternativas. Inclusive, eu falo isso no próximo tópico ali, mas é uma relação mesmo de vocês escreverem a aprovação e a reprovação. E eu sempre lembro que a validação é feita pela profissional, pela validação também do usuário, né, e tudo mais, mas vocês, como designers, têm um papel ativo também nisso, né? Vocês podem indicar, olha, essa alternativa não ficou boa porque, enfim, os elementos estéticos não condizem com o conceito. Também tem os critérios do designer, né? Não é só critério que o fisioterapeuta falou, amém, né? Não, tem também os critérios do designer aí para ser. Eu sempre puxo isso porque a gente às vezes fica meio submisso, né? As outras áreas mais específicas, mas não, a gente está tendo voz ativa igual, ou se não até mais, né? Eu diria. A questão também que eu acho que, enfim, são coisas, né, menores, aí, como eu estou dizendo, são coisas mais pontuais. A mesma coisa a questão dos mockups, né? Eu sei que vocês não tiveram essa questão, esse acesso, né, ao alguém trabalhar com mockup, alguém que tenha, né, essa condição, mas eu acho que vocês validando, ou enfim, ali, eu vi que tem uma mão ali que não é a de vocês, mas fazendo esse trabalho já é, de alguma forma, um trabalho de pensar o dimensional dentro desses mockups, tá? Então, eu acho bem condizente, bem coerente, assim, tá? Não é um grande problema. Eu acho que você pode trabalhar, por exemplo, depois, né, uma validação com os usuários, né, daí já de um modelo e tudo mais, de um protótipo. Lembrando que o protótipo que vocês fazem aqui, se fosse numa indústria, por exemplo, não seria ainda a coisa final, teria várias outras fases depois para vai e volta, mexe aqui material, mexe com o usuário de novo, enfim. Tem todo um vai e volta ali que a gente aqui pela questão do tempo não consegue dar conta, né? Então, fiquem só atentos a isso nesse sentido. Não achei problemático, assim, eu acho que as validações de mockup de vocês são bem coerentes por causa que a gente vê o dimensional mesmo do mockup, né? A questão de análise de tarefa de algumas vezes, mas também são coisas importantes para se declarar aqui. Só uma coisa que eu acho que é legal vocês colocarem enfim, quais foram as considerações e avaliações do mockup. Vocês mostram ele, vocês colocam algumas coisinhas, mas reconheceram os dimensionais que vocês tinham projetado? Ficou bom, ficou ruim? Ficou muito pequeno, ficou muito grande? Né? Os mockups são feitos para testar dimensionais e esses usos, né? Então, eu acho que vale aí também uma análise de vocês de mockup mais detalhada no sentido de descrever mesmo, olha, na mão, numa mão feminina, por exemplo, tem sei lá, eu esqueci o nome, um esticamento de mão aí que é maior do que o masculino, enfim, vocês tratarem de descrever isso, porque isso vai dar informações para vocês depois lá na próxima fase trazerem para desenvolvimento, enfim, para a questão técnica também. E a questão também que eu acho que é importante agora uma sugestão, uma ideia mesmo que eu dou aqui de desenvolvimento para vocês, vocês repensarem, ou melhor, pensarem não na linha de produtos, né, de certa forma eles separados, digamos assim, eu digo separados no sentido, né, um produto, dois produtos, três produtos, assim, sabe? Mas a questão de vocês pensarem esse circuito, né, de fisioterapia mesmo, né? Eu não vou dizer de colocar tudo num só, mas indicarem que para esse tipo de tratamento, esses todos são importantes, né? E isso, de certa forma, a gente pode trabalhar a fazer, por exemplo, cores, gradação de cores, né? Esse tipo de coisa. Coloquei que minha internet está instável. Vocês estão me ouvindo? Deu uma falhada, mas estamos. Deu uma falhadinha, mas tá, agora voltou ali. Tá, beleza. Então, isso é uma ideia mesmo já, porque, enfim, quando a gente vê um projeto que já está um pouquinho mais avançado em relação a isso, eu acho que já dá para ser pensado também nesse sentido. Não pensar essa linha, porque eu estou dizendo linha, a linha de produtos, obviamente, ela
faz a junção desses produtos, como vocês estão pensando, mas o pensamento de circuito, ele já instiga um pouquinho mais do que a linha, entende? Você mostrar com que todos esses produtos sejam importantes na reabilitação. Então, o circuito, ele já dá essa noção de totalidade da coisa, do que somente a linha, sabe? Comprar uma linha de produtos e comprar uma linha de produtos que tem um circuito ajuda muito, né, o usuário, aí sim, a entender que ele, para reabilitação, ele tem de se fazer todos. Existe, não sei daí, eu não sei se existe uma questão de fazer um primeiro, depois o outro, né? Acredito que não, porque não é salientado isso no trabalho, mas existe uma questão também aí de vocês trabalharem indicação de etapas, de fases, sei lá, um gamification, né? Alguma coisa nesse sentido de vocês mostrarem que isso é um circuito e é algo holístico, né? Porque eu fico pensando muito nisso, né? Dessa questão da pessoa poder usar e usar todos, sabe? Dela não só fazer o que gosta, né? E não, olha, o circuito todo é completo e ele foi pensado como circuito, é isso que eu quero dizer. Pensem agora, né, uma ideia, na verdade, acho que vocês têm que conversar com a professora, com a orientação também, com a profissional, mas entender se entender isso como circuito pode ser válido ou não, tá? Tá. Assim, finalizando, erro de gramática pouquíssimos, tá? Algumas coisas em tópicos ali que eu coloquei, mas acho que é muito mais vocês olharem o PDF e dar um backspace e acabar com o problema. Então, não é grande coisa, tá? Parabéns, gente, pelo trabalho, pela competência, de novo. Como eu falei, não é fácil um projeto desse, né? Não é fácil um projeto desse, ainda mais lidando com pessoas que estão debilitadas numa pandemia ainda. Então, o nível é bem mais difícil do que a gente pensa, assim, num projeto desse, tá? Então, total competência e total... sintam-se orgulhosos desse projeto, porque ele está caminhando para um negócio que a gente... e uma coisa que eu achei muito legal, esqueci de falar. Bom, quando o projeto é bom, a gente se empolga, né? A questão, vocês encontraram uma oportunidade muito boa, que é juntar todos esses produtos, né? Como juntar todos esses exercícios que a fisioterapeuta até traz lá. Essa oportunidade, gente, é muito legal, sabe? É uma coisa que não é sempre que a gente vê, sabe? É uma coisa que é com muita visualização e muita análise que é feito isso, tá? Então, essa tomada, essas coisas que eu fiquei muito feliz de ver, assim, e como a profissional também fala, nossa, não tem isso. É exatamente isso, é uma decisão de vocês que foi muito bem acertada. Então, eu parabenizo também nisso, assim, essa decisão foi muito legal e o resultado está aí. Enfim, seria isso. Parabéns. Obrigada, professor. Viu, eu queria pedir desculpa, professor, primeiramente, porque eu acabei esquecendo, a gente fez a persona com foto e eu acabei esquecendo de colocar no relatório, por isso que nós trouxemos na apresentação a persona com foto, mas eu já anotei, já mudei até no relatório com foto. Eu até anotei aqui, mas eu falei, eu anotei no relatório, eu falei, tá, mas eles não consideraram, né? Enfim, não é crime não ter persona com foto, com desenhado, mas enfim. Depois eu vi ali, eu fiquei feliz. Não, me Imagina, desculpe. Foi um erro meu e também queria pedir desculpa porque eu estava conversando com a professora Érica que eu senti que o relatório estava um pouco... não estava da qualidade que eu gosto, porque aconteceu um probleminha semana passada, o computador quebrou, mas enfim, conseguimos escrever o relatório. Então, desculpe se não ficou tão bom. A gente deu um esforço maior na apresentação oral para conseguir suprir o que faltava. Então, na apresentação oral, eu até fui marcando assim o que eu tinha falado para escrever agora no relatório esses pontos que faltam. De fato, tem algumas coisas que vocês falaram aqui que eu não tinha ouvido ainda, né? Que eu não tinha lido, pelo menos. Então, coloca lá, tudo bem. Que nem eu falei ali, alguns erros menores de gramática, assim, é questão de ver que tá, assim, a gente já, pelo menos eu aqui tenho, né, 3 anos de TCC, assim, de ler bastante TCC, a gente já sabe quando o aluno escreve alguma coisa um pouco mais correndo, um pouco mais tranquilo, então é questão de retomar mesmo e não tem problema, tá? A gente entende isso e a gente sabe que o tempo é curto com isso. Então,
somos todos humanos, tá? Não se preocupem, a gente não está formando máquinas aqui, tá? Então, é normal isso, tá, gente? Obrigada, E não, professor. não se preocupe, assim, a gente tem essa noção de que esse tempo de vocês também está sendo dividido por outras coisas, tá? Então, por isso que a gente elogia, porque a gente vê um trabalho muito focado, assim, né? Todo mundo teve o mesmo tempo, entende? Mas a questão é que quando você vê a organização de uma equipe e isso trabalha, isso traz a solução que está aqui, enfim, tem que parabenizar mesmo. Eu não acho que tem que ficar quieto, não. Obrigada, professor. Muito Bom, bem. é isso aí, eu faço, eu reforço palavras a ler, sou suspeita para dizer, né? É um trabalho de uma profundidade, de uma complexidade absurda e de um profissionalismo imenso, vocês dois, né? Então, eu acho que a qualidade é indiscutível, tá bom? E por todas as dificuldades que vocês passaram aí nas últimas semanas, então eu não tenho mais nada a dizer, tá? Tá bom, Só professor. corroborar com as palavras do professor Alê, tá bom, Duplinha? Giovana, pelo amor de Deus, relaxa, tá bom? Tá mil. Tá bom, turminha? Então, a prof bom. encerra a banca, tá? Depois eu mando a gravação para vocês. Obrigada, professora Lê, pelas Eu que considerações. agradeço. Prazer. Turminha. E boa noite, tá bom? Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Queridos. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado. Parabéns. Tchau, tchau.